E aí, beleza? Olha o homem aí, rapaz. Cara, primeiramente, prazerzaço, viu? Tá aqui conversando com você. Bom que você topou o nosso bate-papo de hoje, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, viu? Eu tenho sempre a preocupação de convidar aqui pra falar, a gente tá falando muito aqui de bastidor. O Alan é um cara totalmente de bastidor e pessoas têm resultado. Porque assim, a gente tem a responsabilidade, né? De poder compartilhar aquilo que a gente já testou, que sabe que funciona. E eu sou muito preocupado com isso. E, cara, quando convidei você que você topou, fiquei super feliz. Você é uma pessoa que tem muito resultado e com certeza que você vai compartilhar aqui vai ajudar muita gente. É Se botar em verdade. prática, com certeza vai ter resultado. Alan, pra gente começar, cara, conta pra galera um pouco da sua jornada, o que você faz, onde você mora, só pra galera conhecer um pouco mais sobre você, já que você é o cara aí de bastidor, tá aí trabalhando forte pra colocar a galera pra dentro dos eventos que vocês fazem. Então conta pra galera um pouco sobre sua jornada, como gestor de tráfego, quando você começou, porque agora é fácil, né? Mas também no início tem muitos perrengues ali, até você conseguir amadurecer. Então só compartilha pra galera aí de forma resumida quem é o Alan, para quem chegou aqui te conhecer. Bom, primeiramente, obrigado você pelo convite aí, né? Nossa, uma responsa grande aí, trazer algo aqui para acrescentar. É um cara também assim que, nossa, eu pego muita dica com você, já te disse pessoalmente também. Tantas vezes aí, quando eu tive aí os meus momentos de dúvida aí, procurei no YouTube lá, eu vi um tal de Rodrigo Magela, falei, meu, esse cara aqui vai me salvar com algumas dicas aqui, viu? Porque na hora do desespero, meu, você começa a caçar e você vê uma pessoa que tem conhecimento ali, você vê que bateu mais ou menos, porque tem muita gente falando abobrinha também, né? Mas faz a diferença você ter um norte, assim, alguém para guiar, né? E o que acontece? Quando a gente começou, tudo era um projeto, né? Na verdade, tipo, se falar que a gente queria que chegasse onde a gente tá hoje, eu estaria mentindo, porque tudo começou, assim, na verdade, como uma renda extra, né? E a gente sentiu essa necessidade, né? Que no caso, no nosso curso, a gente tem dois experts, né? Ele foge do tradicional. Então a gente tem a Rafa e a gente tem o Túlio, né? Então os dois, na medida do possível, o que acontecia? Eles tinham os públicos ali, né? Que tinha a famosa demanda reprimida, né? O nosso primeiro pensamento deles, no caso, né? Que a gente não tinha conhecimento nenhum, foi fazer um lançamento semente, né, para essa galera que tava ali. E aí a gente viu que depois de 2, 3, né, a gente viu que a demanda, a procura começou a aumentar, né? Então, o que acontece? A gente começou a profissionalizar, né? Da Rafa e do Túlio, no caso, a Bia é a esposa do Túlio e eu sou o esposo da Rafa, né? Então, eu parti para a parte do tráfego e a Bia, ela partiu para a parte da estratégia digital. A gente começou a buscar esse conhecimento, né? E o pouco que a gente começou ali a aplicar, né, e colocar em prática os conhecimentos básicos, a gente viu que o resultado ia aparecer, né? Porque que acontece? O tráfego nada mais é o que? Ele anda alinhado com o conteúdo que a pessoa oferece na internet, entende? Você faz alcançar essa mensagem, né, de maneira maior, A gente só faz muito propaganda, né? maior. Exatamente, né? E claro, né, você também tem que fazer a divisão dos públicos ali, né, separar certinho, criar todos eles de maneira inteligente, de maneira correta, né? Para lá na frente você ter uma base boa, uma base sólida, né? Ter um orgânico muito bom, isso ajuda bastante, né? Esse trabalho de entrega de material, de conteúdo que é feito na internet, ele acaba sendo fundamental, né? Porque quanto mais pessoas com interesse em comum com o que você tem a oferecer, isso é muito bom, né? Você deixa de recorrer a, por exemplo, o que a galera faz muito, né? Fala, eu tenho um perfil grande, mas você vai fazer uma análise do perfil da pessoa, às vezes ela fez um sorteio, ela fez algo que danificou ali a imagem do, né, o orgânico, afetou o orgânico. Então, depois para a gente puxar um lookalike disso, o trabalho tem que ser redobrado, entende? Então, assim, a gente começou a intensificar muito a nossa distribuição de conteúdo, né? A gente começou a gerar muito conteúdo. Consequentemente, a gente também tem que aprender as ferramentas, como que é o jogo que o Instagram joga, entende? Você tem que entender como que funciona o mecanismo disso. Que nem hoje o principal alcance aí tá no Reels, entende? Legal. Então, assim,
todos os outros tipos de material é importante você entregar? Mas hoje o foco é o Reels, o alcance é maior, entende? Então é só você fazer uma proposta boa, direcionar a sua mensagem, né? E, enfim, a gente começou a fazer um trabalho muito grande. E aí o que acontece? Eu sou aqui de Rio Preto, né, junto com a Rafa, o Túlio e a Bia, eles são ali de Capitólio, Minas Gerais, né? Então a gente começou a entrar nesse mundo a fundo, a equipe começou a aumentar, né, tal, tudo. E o que acontece? Qual que é o grande problema aí, né, que todo gestor encontra, chega num ponto de tráfego, né? Que é a função que me cabe, né? O que é a função do gestor de tráfego? É pegar esse material que o expert ali, o dono do Instagram tem, né? No caso, a Rafa, ela tem o perfil dela, o Rafa Molas, né? Rafaela.molas. E o Túlio CR Faria. Pegar esse conteúdo e entregar para mais pessoas, fazer com que esse material chegue em pessoas lá na ponta, né? Que tem um interesse em comum. Então, qual que foi o grande problema para mim no início, assim, que eu tive muita dificuldade? A escala, entende? Porque chega num ponto que a escala, ela começa a fazer a diferença. Você fala, caramba, tá faltando alguma coisa, eu preciso virar essa chave, porque você começa a ver que os teus públicos, eles param de performar, né? Eles começam a dar uma estagnada. Então aí a gente realmente tem que fazer essa virada de chave, tem que buscar conhecimento além do que a gente procura na internet, né? A gente tem que participar aí de eventos, participar de mastermind, né? Pegar algumas sacadas para que a gente possa de fato virar essa chave e alcançar resultados maiores. Você falou, cara, assim, você deu um overview bem massa aí para a galera que tá acompanhando e assim, só para quem não te conhece ainda poder ficar mais a par, né? Você é o gestor de tráfego e sócio no Milha Sem Segredo, certo? A galera que não conhece pode dar uma olhada no Instagram. Os experts, a sua esposa, que é a Rafa, e o Túlio, né? Então vocês são 4 sócios, só para agregar em tudo que você comentou. E aí vocês vêm no processo de escalar cada lançamento. E o último agora, se eu não me engano, você falou, foi 1,8 milhão, né? Que vocês fizeram de faturamento agora no último lançamento, certo? Isso, exatamente. Foi esse valor aí. Cara, muita coisa que você comentou aí da questão do conteúdo, né? Que é uma coisa que eu sempre comento. Dá para fazer 7 dígitos sem conteúdo? Dá. Mas, assim, cara, é muito mais sustentável quando você consegue fazer uma boa distribuição de conteúdo, você cria uma audiência e consegue fazer isso não só uma vez, né? Mas repetir esse processo outras vezes e também não é só faturamento, né, cara? É gerar valor também para essa audiência. Então, é um ponto muito importante que você falou, que às vezes as pessoas querem chegar lá, mas também não querem pagar esse preço, né? Quando a gente fala de lançamento de 7 dígitos, acredito que, como eu estava conversando, tem alguns pontos que, assim, coincidem, né? Não é que é coincidência, mas a gente começa a perceber alguns padrões ali. E aí eu queria justamente comentar isso com você para ter a sua visão, né? E para a galera que está aqui também poder entender um pouco mais a fundo de quem já faz lançamento de 7 dígitos. E aí, por exemplo, produto, né? Tem alguns produtos que não tem perfil para você fazer um lançamento de 7 dígitos. E aí, como gestor de tráfego, você precisa identificar isso, né? Às vezes você vai entrar num projeto e às vezes a pessoa se frustra e fala, poxa, entrei para fazer 7 dígitos, o cara começa a investir muito e mesmo assim não chega lá. Então, esse, para mim, é um ponto muito importante, que eu sempre procuro analisar a questão do produto. Eu sempre olho, tá? Por exemplo, eu só faço tráfego de produtos que eu compraria. Então, esse, para mim, por exemplo, é um ponto importante que eu analiso bastante. Depois, expert. Às vezes não adianta, cara. Você vai tentar fazer o tráfego da pessoa, mas a pessoa não grava criativo, a pessoa não está dedicada, a pessoa não, sabe, assim, só quer o faturamento, mas não quer a dedicação, o empenho e até mesmo aquela verdade, né? Assim, de realmente querer gerar valor para as pessoas. As pessoas percebem isso, né? No curto prazo, beleza, até funciona, mas no médio e longo prazo não vai. Depois, o evento em si, o lançamento. Às vezes você tem um bom produto, um bom expert, mas você não consegue conectar ali o evento para realmente chegar lá quando você abrir o carrinho, as coisas acontecerem. E por último, assim, desses 4 pilares, aí eu vou querer ver sua opinião sobre isso, é o tráfego, tá? Acho que se você tiver também tudo isso e não conseguir fazer um tráfego, trazer pessoas, né, que primeiro vão vir para o evento, depois você conseguir fazer essas pessoas, né, através dos criativos, conectar com o expert e conectar isso com o produto depois, né, tudo interligado. Se algum desses pontos não funcionam, a tendência é que você não vai conseguir gerar esse resultado, né? Então,
falando sobre esses 4 pontos, eu queria ouvir sua opinião, mas aí você poder falar também para a gente, sendo uma pessoa que chegou lá, que você já fala em 7 dígitos, desse ponto que eu comentei, por exemplo, por que você acredita que o produto de vocês proporcionou isso? A questão dos experts, você falou que é algo diferente, que vocês têm 2, e por que você acredita que essa dinâmica funciona bem, sabe? Eu acompanho a sua esposa, a Rafa, acho muito legal o conteúdo que ela produz, da forma que ela se conecta com a audiência, mas querer você comentando sobre isso, eles como os experts. Não pode falar, não, porque expert é a sua esposa, né? Brincadeira, mas a forma como você, né, além de gestor de tráfego, você é sócio no projeto, mas você também já fez outros lançamentos, onde não era só da sua empresa, né? A sua visão sobre isso, sobre o evento em si, a gente vai entrar e depois sobre o tráfego, tá? Então, falando sobre o produto, o que você acredita que é o diferencial? Porque é um nicho diferente, né? Assim, não é um nicho tão comum. Hoje tem surgido várias pessoas falando nesse nicho, mas não é um nicho tão comum, por exemplo, quando a gente vê de bem nicho, da área de saúde, finanças, que são lançamentos que começaram seus primeiros grandes, né? Idiomas. E agora a gente tem, por exemplo, um nicho de vocês que é na área de milhas, também fazendo 7 dígitos e com potencial para crescer muito mais. Então, fala pra gente a sua percepção, tá? Por que o produto de vocês proporciona isso, né? Para que a pessoa que está do outro lado também ela consiga olhar, às vezes, para um projeto e falar, poxa, esse produto que vale a pena eu entrar. Às vezes você vai entrar, o negócio é pequeno, mas vai crescer junto, né? Para chegar no 7 dígitos que foi o que vocês fizeram. Então, na verdade, tudo isso tem que estar muito bem alinhado, né? Desde o início do projeto, né? Porque tudo tem que estar bem definido, né? As responsabilidades, né, de cada pessoa na equipe, né? Então, no caso, o expert, ele tem que saber realmente, assim, qual que é a responsabilidade dele e o papel dele a cumprir com o projeto, né? Que é o quê? Você se dedicar, né? Porque, querendo ou não, o sucesso do lançamento, daquilo que ele se propõe a entregar lá na frente, vai estar totalmente dedicado e direcionado a ele, né? Então, no caso, ele tem que sim ter uma boa comunicação, né? O produto, ele tem que ser interessante, né? A promessa não pode ser uma promessa assim, que lá na frente ela venha a ser frustrante, entende? Hoje, a gente conseguiu fazer com que tudo isso se encaixe de uma maneira, assim, muito perfeita, né? A gente encontrou uma liga muito legal entre os 2 experts, né? No caso, o Túlio, ele tem o perfil dele mais direcionado a um público mais direto, né? A Rafa, ela já faz mais aquele funil aberto, né? A pessoa que está no início ali, né? Então ela tem uma comunicação muito mais, assim, como que eu posso dizer? Mais animada, né? Ela gera esse interesse nas pessoas, né? Então o Túlio é um cara que, tipo assim, ele tem o perfil dele, né? E bem mais direto. Então, assim, a pessoa que chega no perfil do Túlio, ele já é muito mais objetivo. Entrei aqui, entendi isso, quero isso. Agora, o da Rafa, ele atrai muito mais pessoas, entende? Então, assim, são 2 propostas diferentes, né, de experts. Mas, querendo ou não, são 2 características também opostas que eles também não têm, entende? Então, se complementam, né? Exatamente. Esse complemento, cara, deu muito certo. Entende? Nossa. Então, assim, quando a gente, através desse nicho, puxa as pessoas, né, o público desses 2 perfis, dá uma liga, assim, muito bacana, né? Então, assim, o que a gente pode falar? Os 2 experts, eles estão muito, assim, alinhados com a proposta do projeto. Isso é fundamental. Se ele não comprou a ideia, não tem a real sensação do compromisso que ele tem ali, infelizmente o projeto pode ser o melhor gestor de tráfego, pode ser o melhor estrategista, pode ter uma equipe fantástica, mas se não fazer para frente, né? Agora, o outro fator é o quê? É você ter um produto que realmente ele já tenha sido validado, entende? Não só na questão de transformar pessoas, né, que é a proposta do nosso curso, né? Ele transforma realmente assim a mentalidade da pessoa. A pessoa ela tem resultado,
né? Então, não é uma promessa falha que, né, a pessoa ela compra e depois lá na frente ela fala assim, pô, meu, não entregou aquilo que eu queria, entende? Isso daí não tem como ocorrer, entende? A gente tem uma equipe também por trás, né, que a galera também, quem compra o curso, eles não fazem ideia do que rola no bastidor de um curso online. Você tem uma equipe de suporte, você tem uma equipe de especialistas treinados, né, que vão dar todo esse suporte para a galera, para quando eles precisarem ter alguém ali que realmente, né, faça diferença, né, não deixe haver navios. Então, o que que acontece? Hoje, a gente possui todos esses diferenciais, entende? E isso daí acaba o quê? Virando uma propagação do bem, né? Porque pessoas começam a falar, olha, o curso dos meninos ali é diferente, né? Tem um detalhe ali que nos outros não tem, sabe? Então, assim, hoje a gente recebe, claro, né, públicos novos, mas também públicos que já demonstraram interesse e já compraram até outros cursos, entende? E o que acontece? O pessoal chega em nós e fala assim, olha, eu consumi o produto de tal pessoa e, ó, não encontrei algo assim. Então, assim, são muitos feedbacks, muitos pontos que a gente encontra, né, que a gente vê que a gente está indo no caminho certo. E cada vez que a gente faz um lançamento, esse número, graças a Deus, ele tem, assim, superado e aumentado as nossas expectativas, entende? Então, assim, tudo isso a gente vê que é um fruto de um trabalho bem desenvolvido, né? Porque a gente acaba se estruturando bem, porque a gente não estagnou no fato assim, vamos fazer um curso e simplesmente entregar isso e não se preocupar com, né, o longo prazo, né, enfim, cara, é muita coisa envolvida, é muita coisa envolvida. Aí com relação ao que mais que você me disse, é o expert, ao produto. O evento, né? Que é o lançamento em si. O evento, né? Que, tipo assim, cara, o evento é uma sacada muito grande para nós. Entende? Por quê? Porque, meu, ó, eu vou falar um negócio aqui que eu testei muito mesmo, cara. Porque no tráfego, a galera que tá iniciando aí, né, tá pegando, às vezes quer fazer um lançamento, a gente tem vários tipos de tráfego para fazer, para testar. Entende? Porque assim, não é porque você fez um lançamento, você fala assim, achei aqui uma maneira, né? Não, testa outras formas, porque você vai precisar de todos esses dados para você realmente validar aquilo que vai funcionar para você, entende? Então, o que que acontece? Quando eu comecei, lá no início, eu só utilizava, sabe qual método de tráfego, Rodrigo? O modo do alcance, cara. Eu nem usava o modo conversão. Que foi assim, no meu início mesmo, sabe? Depois eu alterei para o modo tráfego, mesmo para gerar o tráfego não só para atrair pessoas, mas por evento também para direcionar para os grupos de WhatsApp. O outro modelo que eu fiz, que é o terceiro e último, é o modelo conversão. Só que olha só que interessante. São 3 modelos diferentes, se a gente for pegar para analisar e fazer, porque até o custo de lead, ele difere, porque o alcance é um valor, o tráfego é um e o conversão é outro. Por quê? Porque você vai, né, afunilando cada vez mais. Só que por incrível que pareça, para nós, o que mais deu resultado não foi o conversão. Hoje, o modelo de tráfego que eu rodei, desse faturamento, foi todo em cima do modo tráfego e não no modo conversão. Por quê? Porque o nosso evento gratuito, ele já é um aquecimento, entende? Então, o que acontece? A pessoa ela demonstrou interesse, ela já quer aquilo, é isso que eu estou procurando, vou participar do evento. Aí ela cai para dentro do evento. E o que acontece? Todos os dias nesse evento é um aquecimento diferente, entende? De temas. Então ela, no fim, ela fala assim, por que eu não tô nisso mesmo? Sabe? Por que eu não aprendi isso antes? Então, eu observei que a conversão das duas, ela não tava, tipo assim, fazendo muita diferença. A conversão eu só tava pagando mais caro, entende? E, de fato, tava aquecendo ali durante o lançamento, né? Então, o que aconteceu? Eu reduzi o custo do lead muito barato, porque o modo conversão é muito mais acima do que o modo tráfego, e
a taxa de conversão, né? Nossa, aumentou cada vez mais, entende? E é o segundo lançamento que eu faço assim e tem dado um resultado assim absurdo, entende? Em questão de a gente fazer uma análise depois lá na frente de pegar e fazer ROI, entende? Quando que investiu, quanto que era para trazer. Então assim, isso é uma coisa que funcionou para mim, entende? Então assim, claro, se eu for pegar uma pessoa hoje, talvez mude. Entende? Por quê? Porque tudo tem que estar alinhado em cima da estratégia do lançamento. Como que vai ser feito esse lançamento? Entende? Toda vez, no início do lançamento, eu rodo os 3 modos e eu faço sempre a mesma análise. Eu já não começo de um jeito já, falar, né, vou começar até porque agora devido ao iOS, todo lançamento é uma surpresa nova, né? Então a gente tem que estar testando sempre tudo novamente. Então a vida do gestor de tráfego, aquela mamata acabou, porque antes você acertava o caminho, né? Você fala assim, pô, esse lançamento aqui deu bom, eu vou cair para dentro dele aqui desse jeito de novo e nossa, vai ser sucesso. Ilusão. Antes era assim, né? Depois dessas mudanças do iOS, talvez no próximo lançamento o conversão pode ser o melhor. Mas hoje, os 2 que eu adotei, cara, esses 2 aí foi assim, matei a pau mesmo, como se diz no ditado aí, né? Então, o resultado foi muito bom, né, nessa questão. E qual mais que você falou? Mas deixa eu só fazer um parênteses aqui rapidinho do que você falou, porque assim, eu acho que existem níveis ali de gestão de tráfego, tá? E às vezes você que está chegando aqui, são degraus que você vai subindo, né? Acho que assim, tem um nível técnico, e muita gente hoje acaba falando, o cara sobe campanha. Você tem que saber subir campanha, tá? Você tem que saber a ferramenta, isso é a base. Depois tem um outro nível, que é o nível tático, quando você começa a entender isso que o Alan falou, de começar testar objetivos diferentes, começar a pensar de maneiras diferentes para você chegar no resultado que você precisa. E o nível mais acima é estratégico, né? Então você começa a pensar no tráfego, pensando na estratégia como um todo. Tanto que já falando aqui de produto. E para muito gestor de tráfego, o cara não entende nada do produto. Só que, cara, você vai entender num certo momento que isso é importante, tá? Assim, e aí você vai começar a ver o lead diferente do que só pelo custo por lead. Mas aí, pegando no que o Alan falou, que é um nível tático aqui, que é o objetivo, você tocou no ponto que é muito massa. Eu sempre falo na minha mentoria, tá? Só quero testar objetivos diferentes, né? Por padrão, para conversão de lead, conversão tende a ser, via de regra, o melhor. Só que, cara, dependendo do nível de escala que você vai alcançando, você investiu o quê? 400 mil no último lançamento agora? 300 mil? Não lembro agora, Alex, no último Foi lançamento. 300 mil, né? Quando você começa a ir para um nível maior, investir 100, 200, 300 mil, você tem que começar a pensar em novas possibilidades. Você não pode ficar preso só a uma vertente, porque, cara, você tem que fazer o resultado acontecer naquele espaço de tempo que você... Assim, tráfego para lançamento é um negócio que você tem que fazer o negócio acontecer. Então, você tocou num ponto aqui, Alan, que às vezes para as pessoas que estão mais iniciantes, você fala, poxa, não vai conseguir pegar tão bem, mas deixa eu só trazer um pouco aqui o que o Alan falou, que é o seguinte, cara, você tem que explorar esses objetivos, né? E aí é como se fosse o funil, esses objetivos. Então, o alcance, o Facebook vai o quê? Pegando Facebook Ads, né? Vai alcançar as pessoas, vai imprimir, foca a impressão. Se você já tem, dependendo do público, se é um público que já alinhou, às vezes é um público, você tem um público morno grande, ou o seu produto é muito topo de funil, de forma que você consegue ter uma comunicação, e se você imprimir, você tem uma boa taxa de cliques, cara, você consegue explorar muito alcance. E o CPM vai lá para baixo, porque você está pagando o Facebook imprimir. Você não está querendo, não está focando em cliques nem em conversão. Então, às vezes, tá? Já vi alguns lançamentos, aí é questão de bastidor mesmo, de lançamentos grandes que os caras conseguiram fazer o lançamento acontecer com alcance, porque o criativo era muito bom, o nicho era muito amplo, topo de funil, e o criativo aparecia, a galera clicava, porque o criativo ficou muito bom. E aí conseguiram baixar muito o custo por lead, mudando o objetivo. Já vi isso acontecendo também, como o Alan falou, com o tráfego. A comunicação tá bem fluida, e aí você conseguir levar a pessoa à página de captura, a taxa de conversão é muito boa, então você consegue explorar, porque o clique, você paga, o CPM também de tráfego, ele é menor do que o CPM com objetivo de conversão. Então, isso é um nível tático, tá? Nem todo mundo que está aqui vai conseguir pegar isso, mas o que a gente está falando aqui é desse jogo, né? Quem está aqui quer chegar no 7 dígitos. Então, para você chegar lá, uma das coisas que vai ter que fazer é o que o Alan falou, de não ficar preso a só um caminho, tá? Eu sou o cara que eu não durmo
quando o resultado não tá bom. Então, assim, eu fico pensando em várias estratégias para fazer o negócio acontecer, igual eu tô falando. E você não pode se prender. Eu também faço muito isso, onde eu subo lá, cara, testa tráfego, conversão, alcance, vê qual que tá mais funcionando, o número que tá funcionando, eu vou por aquele caminho. E Para outra, mim, ô, Rodrigo, só complementando aí. Tudo isso a gente está falando por quê? Porque a gente pensa na escala. Porque se a gente não pensasse exatamente, nisso, a gente continuaria do mesmo jeito, entende? Só que aí a gente tem que desprender de muito mais verba para poder fazer acontecer no jogo, entende? E a ideia não é essa, a ideia é você investir cada vez menos e conseguir fazer uma escala legal aí, porque o ROI aí, para a galera que está iniciando, querendo ou não, é o retorno que a gente tem em cima do valor investido, né? Então, exatamente. assim, é isso que vai fazer a diferença, porque assim, faturar é uma coisa, agora quanto que sobrou, entende? Então, assim, não adianta você faturar 1,8 e sobrar 1,7, entende? E tipo assim, e teve de despesa 1,7, então quer dizer, que lançamento que foi esse, entende? Então, assim, a escala tá totalmente ligada a isso, né? Onde você vai fazer esse joguinho aí para tentar, né, diminuir o investimento cada vez mais. E é totalmente diferente, né? Uma coisa é você investir 10 mil, é totalmente diferente de você investir 100 mil. E aí, por isso que ela falou, a visão de escala, ela é muito diferente. E aí, é onde muito gestor trava. Porque, tipo, se o cara, beleza, tem vontade de pegar um projeto grande, mas na hora que bota mesmo sendo um projeto grande, você tem que, cara, você tem que ter uma mente muito mais aberta, você não pode ser preso a uma vertente. Sempre falo na minha mentoria, eu falo, gente, eu falo muito em cima da minha experiência, mas eu quero que vocês testem. O que funciona para mim pode ser diferente do que funciona para você. Isso que você falou aí, de testar, eu já testei muito com os experts que eu faço e, para mim, a grande maioria das vezes o que funciona mais foi conversão. Então, assim, eu já vejo outros nichos como o seu, muitas vezes funciona melhor o tráfego, o alcance. E você só descobre isso testando, cara. Não dá para você simplesmente, é só esse caminho e pronto. Igual você falou, só tem esse caminho e eu só vou aumentar o investimento. Tipo, eu investi 100 agora, no próximo eu vou pegar a mesma coisa e investir 300. Não é assim. Não, esse não é o caminho. Então, só quis fazer esse parêntese só para apontar o que você falou, porque isso, assim, nem todo mundo vai pegar isso de primeira, tá? Porque é um nível já tático aqui, quando você começa a entender como que a ferramenta funciona e como que você pode explorar isso, né? Eu preciso baixar meu CPM. Os meus mentorados dormem com essas 3 métricas na cabeça, que eu falo, o lead tá caro. Eu falo, cara, me manda 3 métricas e eu te falo qual é o seu problema. Falo, manda sua taxa de conversão da parte de captura, o seu CTR e o seu CPM. Com essas 3 métricas, eu já sei dizer pro cara qual problema tá acontecendo. E, às vezes, o CTR tá bom, ou seja, o criativo tá bom, a taxa de conversão também tá boa e o CPM tá alto. Cara, uma forma de baixar CPM é mudar o objetivo de campanha. Ao invés de conversão, roda tráfego, roda alcance, é uma outra estratégia. Só que isso você tem que saber o que você está fazendo, né? Também tem esse Pois é. ponto que às vezes você vai colocar, se você não souber mensurar, isso também quebra o seu resultado. Então, acho que só pontuar isso, que, cara, o que você falou aqui muda muito o jogo, tá? Quando você começa a investir, você falou 300 mil, gente, você tem que escalar, tem que fazer o negócio ser muito maior, e se você não fizer esses ajustes, seu lead vai lá pro teto e aí acabou. Aí faz o que o Alan falou, você vai gastar quase o que você faturou e não faz sentido nenhum. Principalmente se você faz tráfego, faz esse serviço, né, para outra empresa, que aí a responsabilidade acaba sendo muito maior. Então, cara, muito massa você falou aqui, viu? Isso aqui, quem pegou e quiser testar, pode virar o jogo aí de muita gente. Quem tiver nesse nível assim de lançamento, né? Tipo, tá com a Exatamente. pulga atrás da orelha aí, já testou de tudo, cara, não vai. Porque querendo ou não, o modo conversão é o modo top, né? A gente pega ali e fala, meu, aqui vai dar bom, né? Realmente dá, né? Mas quando a gente fala em escala, né, em retorno, talvez se você mudar a forma de pensar aí, cara, teu retorno pode ser um pouquinho melhor, né? Mas para isso é muito importante, a tua comunicação com o teu público tem que estar assim, ó, muito alinhada, muito alinhada. Porque, querendo ou não, quando você diminui ali, né, o level do conversão para o tráfego, ele faz menos esforço para poder entregar, entendeu? Você está usando Então, mais a assim, sua inteligência e menos a inteligência da ferramenta, né? Se a gente isso, fizesse essa analogia, quando eu uso conversão, eu uso mais a inteligência da ferramenta de encontrar as pessoas. Quando isso. eu uso tráfego, alcance, é mais a minha inteligência. Ou seja, eu sei que a comunicação, igual você falou, tá. Cara, se a pessoa vê o anúncio, eu sei que esse público que converte. O criativo está alinhado. E a pessoa cai na minha landing page, a comunicação está alinhada. Então, você traz a responsabilidade para você.
Aí você tem que saber o que você tá fazendo, né? Exatamente. Outra coisa também é você fazer um trabalho assim fundamental pós-curso, entende? Nossa. Por quê? O que a galera faz? Ah, faz o evento e pau, cai, né? Não, galera, já tem que começar. É um novo processo, é um novo ciclo que começa, entende? O lançamento, ele nunca vai parar. Você acabou de fazer um lançamento aqui, dia 30, dia 1, já começou a nova turma, entende? É o quê? É conteúdo, é material, é entrega. Meu, por isso que fala, o expert, ele tem que estar alinhado. Aí você vai falar assim, ah, mas caramba, o expert também tem a questão lá de dar o suporte lá. Aí depende, em que nível que tá o teu lançamento, a estrutura da tua equipe. Se você tá no início, meu, vai para cima, você vai ter que ter o suporte, você vai ter que estar ali totalmente alinhado. Hoje, quando a gente está numa estrutura maior, a gente tem uma equipe que faz isso, entende? É onde a gente consegue se dedicar mais, assim, os experts para estar fazendo o que deve fazer de fato, né? Que é entregar conteúdo, fazer o que tem que fazer. Então, assim, isso tem que estar muito também, assim, alinhado com o expert. Se ele não tiver essa consciência, esse nível de conscientização, muito dificilmente você vai conseguir aplicar isso que a gente está falando. Porque quando você diminui esse level aí, tudo tem que estar muito alinhado, entende? O nível de entrega de material tem que estar elevadíssimo em todos os pontos assim do que você fala, entende? Materiais realmente que atraem ali, chamam a atenção e também a comunicação na hora de fazer os anúncios, entende? Porque aquele público que vai entrando, ele só vai conferindo tudo que aquilo que você está fazendo, entende? Então lá quando chega na hora de falar, ó, tenho aqui a oportunidade, a pessoa ela não pensa duas vezes e cai para dentro, né? Agora, Rodrigo, dois pontos aqui que me ajudou bastante nesse lançamento, tá? Que a galera talvez não utiliza, e assim, isso tem sido fundamental, e assim, para mim, cara, ajudou demais. São ferramentas para ajudar a enxergar você no que está funcionando melhor. Por exemplo, Legal. que nem eu comentei com você, o Lead Tracker. Para mim foi uma ferramenta, cara, que ela ajudou demais, entende? Mas, Porque querendo ou não, não é só a visão ali do que tem a ferramenta do gerenciador de anúncios, né? Ou Analytics. Beleza, tudo isso é muito importante, né? Mas às vezes você ter também uma segunda visão de uma outra ferramenta, isso pode te dar, assim, uma visão, cara, assim, fantástico. Porque querendo ou não, ele vai simplesmente assim, ó, se você tá no escuro, para quem tá no início, não tem essa visão, liga a lanterna, vai mostrar o caminho que você tem que ir, entende? Você começa a ver o que tá indo melhor, o que tá performando, entende? Então, assim, isso tem, assim, ajudou demais, demais mesmo. Outra coisa que eu apliquei aqui, cara, e foi muito bom mesmo, isso faz o quê? Do deslançamento passado, do retrasado, utilizar aquela lista de clientes onde você hospeda o teu curso, ir lá pegar essa lista, entende? Jogar na plataforma onde você anuncia, no caso, e fazer um público parecido, cara. Então, só que para isso, você tem que ter uma base boa já lá na sua... No caso, a gente hospeda na Hotmart, tá? Então, assim, a galera não sabe o que eu tô falando. Você vai pegar todos esses públicos teu ali, que foi... Exporta a sua lista de clientes, né? De alunos. Exatamente, a lista de clientes que comprou. Você vai baixar ela, colocar lá no Face ou no Google e fazer o quê? Ó, quero isso aqui. Lookalike, né? Um público personalizado. Exato. Então, assim, querendo ou não, é um público muito validado, entende? É a tua... É o ovinho da galinha de ouro, né? Tipo, que fala, né? É o precioso ali. Então, exatamente. Isso, cara, ajuda demais também, esses lookalike. Pensar num lookalike também, fugir só do 1%. Escala, muda a porcentagem, entende? Alcança mais pessoas. Então, tudo isso são maneiras de, querendo ou não, você tá
escalando aí o público, o teu alcance, né? Eu não sei se isso faz sentido aí, Rodrigo, para você, mas são duas coisas assim que têm me ajudado bastante e fez assim virar também a chave. Massa, massa. Não, com certeza, Alan. O Lead Tracker, cara, ajuda muito. Tá? Para a galera que não conhece, o Lead Tracker é uma ferramenta de traqueamento, né? Como o próprio nome diz. E aí, quando você configura lá e coloca as UTMs, você consegue mensurar, primeiro, os criativos, os públicos e as campanhas estão trazendo mais leads, né? E a taxa de conversão de cada um deles. E no segundo momento, em venda, né? Então, você consegue, depois, descobrir qual o seu criativo que converteu mais em venda lá na frente. E ele vai, conforme mais lançamento você vai fazendo, ele vai acumulando esses dados, né? Então você pode exportar lá uma planilha de Excel, por exemplo, e, cara, fazer uma análise gigante aí, pegando vários lançamentos para entender o seu ciclo de venda, que às vezes, dependendo do produto, do ticket, pode ser a pessoa que entra agora, ela vai comprar daqui 2, 3 lançamentos. Já tive cliente que tinha pessoa que convertia depois de 7 lançamentos. E conforme você vai juntando esses dados, né, isso traz muita clareza para você virar para o expert, pensar em questão de escala e falar assim, cara, esse aqui é o caminho. Então faz total diferença, concordo plenamente com você, tanto que eu recomendo bastante que na minha mentoria o pessoal usar o Lead Tracker. É super acessível a ferramenta, tá, gente? E assim, acho que quando você começa a ir para esse nível de começar a escalar, você tem que ter outras ferramentas a par para fazer essa análise, tá? Além do gerenciador, do analítico, como o Alan falou, tem meio o Lead Tracker. E isso que você falou, Alan, cara, é uma das coisas que eu acho que as pessoas... O segundo ponto que você comentou sobre os públicos. Eu acho que é o ponto principal de escala. É você entender a dinâmica de fazer uma boa hierarquia de públicos. Tá? Eu acho que aí... e aí, quando você pensa em hierarquia de públicos, as pessoas pensam só na exclusão, mas a hierarquia é você pensar, beleza, quais os públicos... eu faço sempre a conta de trás para frente, né? Quanto que eu tenho que investir? E aí, se é um lançamento que eu já fiz várias vezes, eu sei meu CPM. Uhum. Tendo quanto eu quero investir meu CPM, eu sei quantas impressões eu vou fazer com aquela verba. Aí pensa o seguinte, se eu tenho uma verba que vou fazer, que com aquela verba eu vou ter 10 milhões de impressões, e eu vou segmentar o meu maior público é 5 milhões de pessoas, eu não vou conseguir gastar a verba. Então você tem que ter essa visão, que ela falou de escala, de pensar nos públicos. E aí você começa do público menor e mais quente, né, para o maior e mais frio. E se você já tem alunos, cara, o crucial é realmente você pegar essa lista, igual você falou, só não vai funcionar se a sua lista for pequena. Eu vejo, assim, realmente performar bem, tá? Minha experiência, tá, Alan, você pode trazer a sua. Normalmente, quando você sobe uma lista de e-mails ou de clientes, geralmente ali em torno de 1.000, a ferramenta consegue entender muito bem. Você sobe, por exemplo, 100, vai ser um pouco difícil com aquela amostragem ela conseguir mapear as pessoas para criar esse público de lookalike, né? Tem Por isso que eu falei assim, agora é tipo assim, é o que a gente tá falando, a nossa conversa aqui é nível de escala, né? É Isso, diferente. exatamente. Mas assim, por quê? Tem, às vezes que nem até quando a gente foi fazer os debriefing, né, do lançamento, até a galera assim começou a perguntar, nossa, mas por que você não usou isso aí antes, né? É porque não dava, Era entende? pequeno, Por né? quê? O público é pequeno. Quando o público é pequeno, cara, vai muita grana para eles fazer o esforço de, entende? Então não Exatamente. compensa, não compensa. Então a própria ferramenta lá, quando você joga essa lista lá no Facebook, ele vai falar assim, ó, inferior a 1.000. Então o que isso quer dizer? Que não vai ser interessante você fazer isso, entende? Então assim, quando você tem acesso a isso daí, meu amigo. Aí vira o jogo, né? Vira, hein? E outro ponto que você Vira, falou, Alan, cara, assim, que é uma coisa que muita gente, eu vejo muita gente errando nisso, tá? Chega na minha mentoria, muita gente com esse problema. É só querer depender do lookalike de 1%. sim. Gente, você tem que entender, se a ferramenta disponibiliza até 10%, por que você vai depender só de 1%? E, novamente, a gente está falando que é jogo de escala, tá, gente? Se você que está começando, calma, começa ali no 1% mesmo, a gente está falando de escala, tá? 100, 200, 300 mil de investimento, você não vai conseguir fazer só com o lookalike de 1%, tá? Isso é muito importante. E o que o Alan trouxe várias sacadas aqui, se você perceber. Por exemplo, esse público de clientes, esse vai fazer de 1%, porque você tem, é o mais próximo do que você forneceu. Cara, agora fazer o lookalike de engajamento de 1 ano, 365 dias, não faz sentido fazer de 1%. Você está pegando um público gigantesco
e querendo que o Facebook cria só um público de 1 milhão. Cara, vai para 3, 5%, 7%, você está dando um público grande, ou seja, ele tem uma amostragem grande para pegar, e você fala, cara, eu quero um público maior baseado nesse que eu já estou te dando. Então, Sim. você vai a escala de Porque 2, não é proporcional, né? exato, isso que eu ia falar. O que muita gente não entende é isso, ó. As pessoas às vezes erram de pegar um público já, por exemplo, de 300 mil pessoas e querer fazer um like de 1%. Não faz sentido. Cara, você tem um público de 300 mil pessoas, faz um like de 5%, de 3%, que ele vai te Pois dar é. 5 milhões de pessoas, 6 milhões de pessoas. Né? Agora, o lookalike de compradores, você tem 1.000 compradores, cara, esse é perfeito para fazer de 1%. Você dá 1.000 pessoas no Facebook, 2.000 pessoas, fala, cara, eu quero 1 milhão de pessoas parecidas com essa. Aí você vai ter um público muito qualificado. Então, assim, essa visão que o Alan está falando aqui, gente, se você pegar e quer escalar, é exatamente isso. Essa visão de público, você começar a pensar em escala, beleza, eu vou ter públicos em vários níveis, eu tenho um lookalike de 1, de 2, de 5%, de 10%, de acordo com a minha escala, né? Usar as ferramentas para poder traquear onde que está fazendo mais sentido, porque se você usa o Lead Tracker, por exemplo, e coloca as UTMs, mapeia os públicos, e faz isso que ela está falando aqui, cara, matou a pau, porque você vai entender onde que está convertendo mais, qual está sendo a sua conversão dos criativos e dos seus públicos. Então, fala, cara, isso aqui muda muito o jogo, tá? E eu tenho só acrescentar uma ferramenta que nesse nível que a gente está falando aqui, para mim, assim, faz muito sentido, que uma das coisas que eu gosto muito de fazer é teste AB, tá? É teste AB de página de captura, uma série de coisas. E a ferramenta que eu já testei que mais performou para me dar em tempo real, porque a gente está falando aqui de escala, é muito dinheiro por dia, né? Então não dá para você esperar uma ferramenta que tem um delay. Tem, por exemplo, uma ferramenta gratuita, que é o Google Optimize, só que o tempo de resposta dele é muito grande. Você tem que esperar ali 2, 3 dias para ter uma análise mais precisa normalmente. Eu uso uma que chama Smart Funnel, tá? Então quem não usa pode anotar aí. Ela é um pouco chatinha de configurar, assim, porque tem várias, é bem técnica, mas tem os vídeos lá da ferramenta explicando como que faz. E depois você configura isso, gente, é lindo. Você consegue fazer teste AB e olhar em tempo real a taxa de conversão de cada uma das páginas. Então, fala, cara, eu quero testar 2 páginas, 3 páginas, e eu tenho lá as fontes de tráfego, e a galera vai indo e ele vai direcionando automaticamente, distribuindo, né? Eu quero 50% nessa página, 50% nessa, e você consegue ver em tempo real a taxa de conversão de cada uma das páginas, e você pode ter uma diferença gigantesca de custo por lead, dependendo da variação da página de captura, né? Então, eu só queria eu não tinha utilizado essas daí nos últimos, mas nesse agora a gente utilizou, que a gente fez 2 páginas para capturar assim, o tema é parecido, né, só que com dizeres diferentes, né? A gente sempre tinha essa dúvida, assim. E, parece que não, mas às vezes você tá jogando ali e não vai. Aí você muda para uma outra, cara, vai que nem água. Isso daí faz a diferença também. Massa demais, Alan. Cara, isso são detalhes que fazem muita diferença, né? Sim. Então, isso na escala conta muito e anota essas ferramentas aí, a galera que está acompanhando, se você não usa ainda, para testar, tá? Lead Tracker, Smart Funnel, fazer o processo que ela falou de exportar os públicos lá de compradores, subir na ferramenta, fazer lookalike, cara, vai abrindo o leque assim na sua mente para testar públicos, testar criativos, porque isso é um ponto muito importante da escala. Então, muito massa, viu, Alan, que você falou. O último ponto que eu tinha tocado lá, a gente até entrou mais a fundo aqui, é a questão do tráfego, né? A gente falou sobre o produto, falou sobre os experts, que isso também é muito importante, ter esse alinhamento. Acho que você tocou num ponto aqui, Alan, só voltando um pouco, cara, que acho que o que falha muito o gestor de tráfego é na comunicação, sabe? Às vezes ele não consegue ter uma comunicação de alinhamento com o expert, alinhamento de expectativa, sabe? É uma das coisas que eu percebo que muitos dos meus mentorados também tem problema de conseguir alinhar com o expert. O que o expert precisa, qual é o papel do expert e qual é o papel dele, né? Acho que você tocou num ponto aí que é crucial e você precisa ter esse alinhamento de comunicação, senão não vai fluir. Uma hora a coisa vai desandar, então assim, é muito importante para que você consiga solicitar aquilo que você precisa, né? E que o expert também possa cobrar de você ou alinhar com você aquilo que é seu, né? É o que é entregado ao seu e assim fica muito, muito alinhado ali a comunicação entre os dois.
E a questão do evento, que a gente comentou agora há pouco, e eu acompanhei, vi o último evento de vocês, achei muito massa. Inclusive, depois do evento, eu tô até com o cartão Black também, influência de vocês, viu? Olha aí, hein? Top, hein, meu? Tá vendo aí? Top. Aí, ó, tá vendo? Já deu resultado já, ó, tá Tá vendo vendo? aí, ó? E por último, a gente estava falando sobre tráfego. Então, se puder compartilhar com a gente a questão da sua estratégia de distribuição de conteúdo. Foi algo que você falou um pouco lá atrás. A gente falou um pouco aqui sobre captação. E é uma coisa que eu vejo que muita gente acaba falhando, tá? Porque eu acho que se você Ah, faz uma boa distribuição de conteúdo, você depois facilita muito a nossa captação. Você falou, uma parte desse público é um público humor, né? Que a gente vai impactar. Então, compartilha com a galera aqui qual que é a sua estratégia de distribuição de conteúdo, como que você pensa nisso, só para eles poderem entender também e poderem implementar aquilo que assim, de referência que você tem feito e tem funcionado. então, é que nem eu falei anteriormente, né? O início de um processo, ele tá totalmente ligado no término dele. Isso daí é o beabá, né? Quem tá nesse meio já tem que entender isso, né? Porque, querendo ou não, tudo tem que estar alinhado, entende? E quando a gente fala alinhamento, é você também, o gestor de tráfego, tá constantemente ligado no nicho que você tá fazendo ali o tráfego da pessoa, né? Porque, querendo ou não, você vai ver muito conteúdo a respeito disso, né? Então, assim, começa a se inspirar nos top players do mercado, entende? Porque, querendo ou não, às vezes uma sacada que você vê ali, né, de uma pessoa, não é o copiar, é você adequar, né, de uma maneira diferente, porque também o que funciona para ele, a comunicação da outra pessoa é diferente, entende? Então você tenta achar um meio termo e fala, ó, tem um criativo assim, legal. Porque, galera, isso é normal, entende? Você vê um criativo, às vezes, até de um nicho diferente, mas você já pensando ali no teu, né? Você já faz esse link e começa a fazer essa base de dados, entende? Vai vendo. Legal. Isso não só para anúncio, mas também para conteúdo, né? Às vezes você vê um conteúdo bacana de um outro nicho ali, que é totalmente adaptável ao seu, cara, já chega no teu expert e fala assim, olha, eu fiz um levantamento aqui de um material, né? Porque a pessoa fala assim, o gestor, a minha responsabilidade é só no lançamento, né? Lógico, tem pessoas que são contratadas para isso. Eu tô falando porque também é a minha empresa também, né? Eu sou sócio. Então, assim, mas eu tenho certeza que se você fizer esse trabalho dessa maneira, talvez o expert ele vê que você não é uma pessoa para ser só um funcionário, entende? Você pode ser uma pessoa de diferencial aí na equipe dele, entende? Começa a trazer uma outra visão, começa a, né, pensar junto com ele, porque, cara, o que acontece? As pessoas não têm um alinhamento de responsabilidade de funções, entende? Isso daí faz diferença também. Então chega e fala assim, ó, qual que é o meu papel aqui, né? Lógico, vai ter o teu papel, mas se você entregar um pouquinho a mais, cara, a pessoa vai ficar contente, né? Então vai ver que você é diferente, pensa diferente. Então quando a gente começa a fazer essa distribuição, meu, é assim, é o tempo inteiro. A gente pensando nisso. A gente sabe, a gente olha conteúdo top, a gente fala, ó, vamos fazer assim, vamos tentar encaixar em tema tal, assuntos que geram engajamento, porque, galera, querendo ou não, é o que a gente fala, vocês têm que entender o jogo do Instagram, entende? Assuntos que mais bombam, Reels, qual eles que mais desponta, entende? Vai pegando essas dicas, vai gerando conteúdo em cima disso, entende? Eu não sei se é nesse sentido que você está falando, Rodrigo, mas, cara, isso daí tem que estar alinhado desde o término de um lançamento, iniciou o outro, é chuva de conteúdo, não tem essa de descanso, não. Se você quer um dia chegar nesse nível é insano mesmo. Não, ó, não vamos falar ilusão aqui. Não adianta, tem que ter dedicação. Aí você fala assim, caramba, mas eu vou ter que fazer tudo isso. Sim, você vai ter que fazer tudo isso. Tá? É difícil no início? Mas depois o fruto vem, você colhe lá na frente. Entende? É um serviço que, tipo assim, cara, vale a pena. Entende? Você, né, conseguir, não só, lógico, chegar nisso é ótimo, mas você vê ainda um produto que você se esforçou para alcançar mais pessoas, isso daí lá na frente gerar resultado na vida delas, cara, isso daí
é sensacional, entende? Nem o Rodrigão aí já me deixou feliz, cara. O cara assistiu os eventos Tá e vendo já aí? tá com o cartão Black na mão. Pô, cara, Dá pra imagine pegar se o cartão aqui. se você tiver do lado de cá, então, meu amigo, você vai estar com uns 4 Mas eu falei Black pra 5 você, aí. né? Eu falei pra você, deixa eu pegar o cartão aqui rapidinho. Eu falei pra você que eu vou entrar na próxima turma. É, e assim, cara, você tá conseguindo me ouvir bem? Sim, perfeito. Eu só vou falar uma Eu coisa achei. aqui, ó. A Rafine, deixa eu ver aqui. A Rafinte Lopes falou aqui assim: qual que é as dicas para quem está iniciando? Olha, a dica que eu te dou é a seguinte: você tem que entender muito bem o que o Rodrigo falou. Se você não entender isso, você nunca vai conseguir sair da zona inicial, que é o quê? Hierarquia de público. Se você não sacar isso, cara, infelizmente, você pode começar o início agora aí, ó, de um lançamento básico. Você já vai ter que entender hierarquia de público. Porque se Sabe você qual que não é o saber fazer problema? fusão, Sabe qual que é o problema que eu vejo? Cara, e eu, assim, eu até me preocupo muito com isso. A galera só replica o que elas veem na internet. Então, por exemplo, tá? Eu publico conteúdo, né? E assim, o que acontece? Você tem que entender que existe, você tem que aprender a personalizar para o seu caso. Eu vou lá, por exemplo, lá o Alan vai lá e faz uma live, explica como que ele estrutura a hierarquia de público dele e o cara está investindo 300 mil. Aí você vai lá e vai fazer a sua, o seu investimento é 30. E você faz a mesma estrutura do Alan. não Não vai vai funcionar. funcionar. Não Não funciona. vai funcionar. Entendeu? Então, você tem que entender o princípio. Né? Fala assim, cara, por que eu tenho que fazer essa hierarquia? Quantos conjuntos eu tenho que ter pensando em quanto eu vou investir? Aquilo que a gente estava falando, qual é o meu CPM? Quantas impressões eu vou fazer com esse investimento? Você começa a ter essa visão e você começa a fazer essa hierarquia que o Alan está falando. Então, eu concordo plenamente com você, tá? Acho que a virada de chave é muito você entender sobre os públicos. Depois que você entende isso, aí você começa, beleza, como que eu impacto essa galera que vem para os criativos, aí vem para o evento, vem todo o restante vem depois. Mas se os públicos forem ruins, cara, você não conseguir fazer uma hierarquia, cara, assim, a não ser que seja na sorte mesmo, mas a probabilidade é que não vai dar bom, tá? Então, acho que é a base, concordo plenamente com você, tá, Alan? Assim, cara, acho que depois que você entende isso, você começa a ter uma visão completamente diferente do tráfego de quando você não entende, É porque simplesmente. assim, às vezes que nem ela perguntou, né? Eu tô iniciando, né? Por quê? O que que acontece? Porque se você não faz essa hierarquia de público, você sempre vai estar aparecendo o teu anúncio para as mesmas pessoas. Entende? E a ideia não é essa. A ideia é você sempre alcançar pessoas que não conhecem o teu produto, né? E aí tem um detalhe, vamos supor que você faz lá, né? Que nem eu falei aí no início. Você faz achou o Rodrigo. O Rodrigo quer fazer um lançamento. Eu sou o Alan, sou o gestor de tráfego do Rodrigo. O Rodrigo lá tá com 10 mil pessoas. Aí eu começo a fazer o tráfego dele e tal. Aí o Rodrigo foi lá, fez 20 mil de retorno, deu 20 mil reais lá de lucro, né? A gente investiu 5 mil tal. Todo mundo ficou feliz, né? Um ROI bom, né? De início para quem tá começando, né? Só que aí você vai entender que lá na frente que isso daí nada mais é do que era uma demanda que tinha, uma Demanda demanda reprimida. reprimida, né? E aí o que acontece? Aí você vai fazer o segundo lançamento. Se você não já exclui as pessoas que compraram o curso do Rodrigo, isso é um exemplo bem bobo que eu tô dando, Uhum. tá? Que as pessoas ainda tem gente que nem faz isso, né? Não saca isso, é um detalhe bobo, né? Mas é um detalhezinho que faz diferença, porque, gente, cada nível que você vai parece, isso é um detalhe, mas, gente, detalhe faz diferença. É um Lá na detalhe que faz a frente, na diferença. escala grande, quero ver não, hein? E aí o que acontece? Você não exclui esse público. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a mostrar os anúncios tudo para os alunos que já é do Rodrigo. Então, o que isso significa? Que você está rasgando dinheiro, ou seja, não está alcançando novas pessoas. E detalhe, se você não teve o cuidado de fazer isso com quem comprou, bem provavelmente as pessoas que também participaram da sua lista da outra vez vai ver tudo de novo e se ela não se interessou, ela não vai entrar de novo, entende? Então, assim, galera, hierarquia de público é fundamental para quem está iniciando. Eu falo isso porque no início, eu sofri muito para entender isso, que eu falei assim, caramba, né? Porque a Rafa, ela sempre foi assim, ela chegava em mim, porque no início eu tava aprendendo, né, cara?
Então, tipo assim, ela chegava assim, ah, olha, tal pessoa falou que viu o anúncio. Eu falei, nossa, mas não era pra estar vendo, por que que tá acontecendo isso? Aí eu fui começar a pesquisar, aí eu vi que tinha uma hierarquia, mas isso foi o primeiro lançamento que eu fiz. Quando eu tava indo pro segundo, eu já, isso aqui não pode acontecer, entende? Então, assim, eu entrava na minha própria lista pra ver se aparecia pra mim, entende? Então, assim, cara, não pode, não pode. Hierarquia de público, galera, é fundamental. Se você não entendeu isso, ó, já para o que você tá fazendo, procura aprender isso, porque isso daí vai ser fundamental para você. Só confirmando o que você falou, isso é tão verdade. Quando eu comecei a produzir conteúdo, o primeiro vídeo que eu gravei pro meu canal, eu fiquei pensando, cara, o que se fosse eu ia querer assistir, né? E o primeiro vídeo que eu gravei do meu canal é sobre hierarquia de públicos. E esse é o vídeo, primeiro lá, se você olhar no meu canal mais antigo. E eu fiz questão de deixar ele lá, teve alguns vídeos que você vai melhorando, né, o conteúdo. Então teve alguns que eu fui colocando lá como não listado, mas esse eu deixo lá até hoje. É um vídeo super simples, gravei lá num ambiente com o áudio, nem era tão bom e tudo, mas é um vídeo que até hoje era muito valor para as pessoas, porque é um assunto muito importante. Você falou que realmente é a virada de chave, sabe? Quando você entende isso, muda completamente a sua visão sobre tráfego, você começa a realmente ter a visão de começar a escalar, mesmo que você começa pequeno, você vai escalando, vai entendendo como que você trabalha os públicos. Então, assim, concordo plenamente com você, e só quis fazer esse parênteses aqui, porque realmente é uma coisa que eu percebo, eu olhar, poxa, meu primeiro vídeo super simples, na época totalmente inexperiente, a qualidade do vídeo não é boa, mas tem vários, é um dos vídeos que tem mais comentários da galera agradecendo, fala, cara, você conseguiu explicar de uma maneira que eu entendi. E assim, eu não sabia esse negócio, então com certeza é uma coisa que muda completamente o jogo, e se você quer ir para essa escala que a gente está falando aqui, precisa entender sobre hierarquia de público, tá, gente? Isso é realmente o que o Alan falou e faz total diferença. Cara, mas assim, Alan, quem aplicar o que você falou aqui já vai ser uma percepção totalmente diferente de tráfego, tá? É aquilo que a gente está falando de você realmente ter essa visão, testar muita coisa, não depender só de repetir o que você vê outras pessoas fazendo, né? Porque isso sempre vai te limitar ali a não conseguir escalar o seu resultado, tá? Isso é um ponto muito importante. E acho que as sacadas que você passou aqui, cara, galera, espero que quem está acompanhando, que está nesse nível, implemente, porque realmente vai fazer muito resultado, tá? Tudo que a gente comentou aqui, ter essa percepção do tráfego, que você precisa ter, entender essa parte mais profunda, essa visão do tráfego como um todo, e também além do tráfego, né? Para chegar nesse nível, você tem que começar a ter essa visão além do tráfego, pensar no produto, pensar no evento, pensar na questão da comunicação do expert, se aquilo está alinhado com o público que você está anunciando, tem uma série de coisas, você comentou agora há pouco, por exemplo, você tem 2 experts para o mesmo produto e você entende que são públicos diferentes. Então, assim, é uma percepção que você, como gestor de tráfego, tem que ter. Então, cara, muito massa que você falou. Eu vou abrir espaço só para algumas 2 perguntas aqui para a gente poder finalizar. Teve uma pergunta aqui da Clara, a Clara, que ela perguntando sobre nessa visão de escala de 7 dígitos, até quantos experts você acha que é viável, sabe? Assim, tem sugestão de tráfego hoje, está exclusivo, que é o seu negócio, né? Você é sócio, acho que hoje é a única empresa que você faz lançamento, correto? No seu caso. Não, hoje sim, mas no início eu cheguei a fazer demais, mais pessoas, né? Teve um resultado legal, só que infelizmente depois que pulou para o outro nível, a pessoa não aguentou, entende? Não aguentou, porque querendo ou não, né, é aquela questão que a gente falou da dedicação, né? Mas que nem quando a gente tá num lançamento igual a esse, eu penso assim, cara, você tem que anunciar em maior quantidade que você puder, no sentido de redes sociais, principalmente agora que tá surgindo novas aí, entende? Então assim, vai te consumir. E outra, galera, o lançamento igual a esse, você tem que estar assim, ó. Se você tem outras coisas fazendo, no mínimo você vai ter que ter uma pessoa de suporte ali para pegar os pequenos ali, você só supervisionar esses pequenos, porque esse grande aqui, se der erro, é só você mesmo que vai estar ali, entende? Ninguém vai te socorrer, entende? Então, assim, eu penso, na minha opinião, não tive uma experiência de pegar 2 lançamentos assim nesse nível,
Mas eu penso para mim que se eu tivesse numa responsa dessa, seria bem complicado. Por quê? Porque eu já não durmo, entende? Para mim já me consome demais. A gente fica com a preocupação a mil, sabe? Então, assim, no mínimo, você tem que ter uma pessoa assim para estar olhando outros ali, né? E eu vou falar outra coisa. Que acontece? Quando a gente está num lançamento igual a esse, você também não pode só pensar em Facebook e Google, que nem agora tá vindo TikTok, agora tá vindo Pinterest. Então, entende? Então, assim, não é mais uma ferramenta ou duas. Aliás, você vai ter que começar a utilizar ainda outras ferramentas de análise, entende? Então, assim, você vai começar a observar que o teu lançamento, ele tem muito mais checklist do que um lançamento inicial, entende? Então, assim, você tem que pensar também, ó, esse anúncio não está performando. Já tem embora você já planejou tudo, mas sempre é bom você ter algo na manga ali, você tem que pensar em alguma coisa alinhado com o expert, entende? Porque, assim, ó, qualquer alteração, cara, faz diferença. Ó, eu vou falar para você o que aconteceu no nosso lançamento, para você ter ideia. Eu pensei que esse lançamento, cara, ia ser assim, ó, nossa, cara, sem dor de cabeça. Sem dor de cabeça, eu falei, cara, o outro lançamento foi top, sabe? Vou vir aqui agora só, né? Só dando aquela análise e tal. E eu tinha conversado com você antes, né? Lembra que a gente tinha trocado uma ideia, né? Eu tava para iniciar. Cara, olha só o que aconteceu com a gente. A gente começou a fazer o lançamento, a gente migrou a nossa... onde faz o servidor lá, né? Porque começa a aumentar a base, né? Tal, de acesso. O que aconteceu? Eu sempre começo assim, bem devagar, cara, com verba. Aí eu falei, bom, já tá tudo validado, os públicos tá tudo redondo. Cara, vou entrar já, pau, entrei. Cara, você acredita que deu um pau no servidor? Nossa. Deu um pau no servidor. Um dia anunciando e tipo assim, você pensa, a gente investindo 300k. Quanto que a gente tinha desprendido por dia para investir? Que era 12 dias aí de 20 dias fazendo o levantamento desses leads. Primeiro dia eu já entrei com força total para ver como que ia ser, me dar um pau no servidor. E aí? É um dia que eu fiz assim com o dinheiro, ó, rasguei. E aí o que você tem que fazer depois? Correr atrás do prejuízo. Por quê? Porque, galera, quando você tá nesse nível, você tem que o quê? Qual que é a conversa que você tem com o expert? Olha, quanto que a gente vai levantar de lead? Quanto que a gente tem para investir? Bom, então o custo do nosso lead é X. Então a gente não pode, né? A gente aceita Só pagar meta de quanto? lead, né? Quanto que, né, é aceitável para mais e para menos. Então, galera, isso é meta, entende? Tem que chegar no número final correto. Lá, se a gente estipulou 20 mil, 30 mil leads, a gente tem que lutar por esses 30 mil leads. Muda anúncio, faz, se deu problema, se não, a meta é aquela ali, vai ter que fazer alguma coisa para chegar. E olha, graças a Deus, cara, a gente conseguiu captar até a mais. Até massa, a mais, cara, foi 35 mil, 35, 36 mil leads. Até ultrapassou, entende? Então, assim, qual que é o ponto que eu quero chegar? É porque, gente, num lançamento como esse, uma coisa que foge da normalidade já é complicado, entende? Então, assim, exige muito da pessoa. Que nem de um gestor de tráfego, né? No nível, o Rodrigo, ele já tem uma experiência aí, uma bagagem muito maior que eu, né? Eu já consumi vídeo dele e tal, tudo. O cara é monstro. Já tem faturamento aí, olha na bio dele aí, o cara é diferenciado, né? Tem muita experiência. Mas ele também deve ter uma equipe aí, alguma coisa, né, para alinhar, não sei qual que é a dele, mas eu falo por mim. Hoje eu não conseguiria. Entende? Para pegar desse jeito, eu teria que ter um pouquinho mais de bagagem, né? Mas, claro, tenho a experiência. Mas o que eu posso passar para uma galera aí que tá, eu tô com um lançamento desse, eu pego outro, analisa, entende? Porque é o que eu falei.
Escreveram aqui, a Maria Clara, ó, nenhum lançamento é igual ao outro. E não vai ser, principalmente agora. A gente comentou, vai comentar de novo. iOS, cara, tá sendo uma pulga atrás de orelha pro gestor de tráfego. Tá sendo, tá sendo. Toda vez tem uma novidade, muda tudo, é a estruturação que você tem que mudar. Cara, é só por Deus esse tio aí, esse tio Zuc aí, começar iOS, viu? É verdade ou não é, Rodrigo? Cara, não, o tráfego é isso, né? É uma coisa muito... Cada época do ano é muito diferente, né? Você lança agora, essa época do ano agora, fim de ano, é totalmente diferente de lançar em janeiro, que é totalmente diferente de lançar em março, que é totalmente diferente de lançar em julho. Então, assim, não tem como ser o mesmo lançamento, não existe. Não tem como. Vai mudar o custo por lead, vai mudar uma série de elementos, o que, quando você começa a fazer vários lançamentos do mesmo expert, mesmo produto, você começa a entender isso. Aí você já sabe o período que geralmente dá melhor, que dá pior, você consegue projetar isso, mas é muito diferente. E agregando o que você falou, Alan, é assim, no início, tá? Acho que até você estruturar esse processo, ter uma equipe, é difícil que você... Acho que para você conseguir gerenciar isso, só se você tiver lançamentos alternados, desse tamanho, né, dessa proporção. Então, você não lançar os dois juntos. Então, por exemplo, faz uma agora e aí tem um intervalo entre um outro. Mas, assim, eu já fiz 2 lançamentos simultâneos, mas, cara, é um negócio que realmente você tem que estar com muito estômago, sabe? E a minha esposa brinca que eu falo dormindo, sabe? Tipo assim, à noite eu tô pensando nas campanhas, nos criativos, não sei o quê. Então, assim, acho que até você estruturar isso, e eu, graças a Deus, já consigo otimizar muito meu tempo pelos processos que a gente foi formatando, né? Então, por exemplo, tem as planilhas, tem os controles, que no início eu não tinha, ficava muito perdido. Hoje eu consigo ter essa análise muito mais precisa. Tem a experiência que você falou, por exemplo, cara, acho que todo mundo que já fez 7 dígitos já passou perrengue, igual você de servidor, tá? Foi uma coisa que... A primeira vez que a gente fez um lançamento grande, caiu tudo, assim, a gente não tinha ideia de que isso acontecia, sabe? Aí depois que aconteceu, agora, cara, qualquer lançamento que eu faço, o lançamento nem é tão grande, eu já mudo o servidor, sabe? Já tem essa opção, poxa, vai que tem um acesso, então sempre tem uma sobra ali do que eu vou jogar de tráfego para lá. Então, assim, conforme você vai ganhando essa experiência, acho que com o tempo você consegue gerenciar mais e também não sendo só você, né? Mas no início faz mais sentido. Se você tem um projeto que tem esse potencial, faz mais sentido você canalizar energia para fazer esse projeto ser muito grande e depois você ter ele como referência para fechar outros, do que você tentar pegar muitos projetos e fazer todos eles ser desse tamanho. Tem uma frase... E deixar a desejar também, né? Exatamente. Tem um cara que eu admiro muito, que foi muito meu mentor lá no início da jornada, que é o Conrado Adolfo. Você conhece ele. E ele brinca e fala assim, é melhor ter um gigante do que um exército de anões, né? Então, assim, acho que quando você está lá no início, você... tenho 10 experts, 7 experts, mas são todos pequenos, mas isso faz mais sentido você ter menos, de forma que você gere mais resultado para eles, consiga fazer eles crescerem mais, depois você vai se estruturar, montar uma equipe, montar seus processos, e aí você consegue ter mais projetos ali em alto nível, né? Mas acho que no início é mais foco, né? Cara, eu vou fazer isso aqui, você trabalhar para esse projeto aqui ser grande, vai ser meu portfólio, depois eu vou pegar outros projetos também grandes. Isso, né, hoje, graças a Deus, eu comecei com um, né? Por essa oportunidade surgem vários outros projetos, né? Então, mas acho que no início tem que ter foco, e eu concordo plenamente com o que você falou, que acho que no início você conseguir gerenciar tudo isso desse tamanho, você vai acabar, a probabilidade é que você vai se perder e não vai conseguir gerar resultado quase que para nenhum deles, né? Isso é algo que acho que muita gente acaba errando e pegando muitos projetos e não conseguindo fazer nenhum gerar o resultado que precisa. Acho que isso é, cara, crucial, viu? Você falou que tinha 2 perguntas aí, né? A primeira foi essa, a outra? Essa hierarquia de público serve também para o Facebook Ads e para o Google Ads. Vou deixar para você responder aí, Alan. Você está perguntando se tem que fazer hierarquia de públicos no Facebook Ads e no Google Ads. Ah, com certeza, né? Ah, não. O que você acha? O que você acha? Ah, não. Isso daí, olha, isso daí se não fizer, infelizmente, não vai dar certo não, viu? Vai dar ruim. Vai dar ruim, né? Infelizmente, é o que a gente falou, né? Tem muita gente que não se liga nesses detalhezinhos assim, né? Mas no início, galera, isso daí fundamental, fundamental. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer, você vai fazer uma estruturação de um lançamento simples que seja ali, você já tem que fazer essa estruturação,
Você já tem que fazer hierarquia de público, é o primeiro passo. Você não entende isso aí no início, lá na frente, isso daí, eu acho que nem na frente você vai chegar, viu? Pra falar a verdade. E tem um ponto aí que é muito importante, né? Alan Gregory falou. A gente está falando aqui de tráfego, né? Não de uma ferramenta específica. Então, quando a gente fala de fazer hierarquia de públicos, é qualquer tráfego que você vai fazer, tá? Seja no Google Ads, Facebook Ads, TikTok. É você começar a pensar no tráfego. Quando você vem para a ferramenta, é claro, você tem que conhecer a ferramenta, mas primeiro você pensa o tráfego como um todo, né? E depois fala, beleza, nessa ferramenta aqui eu vou personalizando isso, aquilo. Mas, cara, hierarquia, né? Tem que fazer em qualquer ferramenta que você for trabalhar. Então, o Alan já respondeu aí, você tem que fazer hierarquia de públicos também lá no Google Ads, tá? Tem algumas diferenças entre outra, por exemplo, faz lá público de palavra-chave no YouTube, por exemplo. Você não consegue saber o tamanho do público, né? Então, tem algumas diferenças, tá? Dependendo do que você for usar lá no Google Ads, mas tem que ter uma hierarquia. Seja de uma forma ou de outra, você tem que pensar nos públicos que você vai trabalhar lá e conseguir fazer essa hierarquia de públicos, tá? Então, gente, isso é um recado muito importante que o Alan reforçou várias vezes e que eu super concordo, tá? Acho que nossa experiência aqui diz muito sobre isso. Tá, Alan, cara, brigadão, viu? Foi muito massa nosso papo aqui e aquilo que eu falei, eu tenho certeza que se quem assistir aqui tiver disposto a jogar esse jogo e aplicar o que a gente falou aqui, com certeza o resultado vai melhorar muito, tá? Porque a gente está falando aqui coisas que a gente vive, que não é teoria, é realmente o que a gente vivenciou. Fico muito feliz de você vir aqui compartilhar os bastidores aí do último lançamento, objetivos de campanha, que muita gente tem dúvida. Cara, você falou que, cara, testa, eu fiz isso, fiz aquilo, o que deu bom para mim foi isso. Não quer dizer que vai ser bom para você, mas vai lá e testa para você também. Falou sobre a questão de alinhamento com o expert, que é uma coisa que muita gente acaba falhando também. O produto, né? Que você só pensa no tráfego e não pensa no produto. O evento em si, a Rafa até falou que o evento é responsável por aumentar o nível de consciência, né, da audiência que você trouxe, que é uma coisa que também muita gente não tem noção disso. Nosso papel é trazer, e o evento vai aumentar o nível de consciência da pessoa para depois ela poder comprar. O remarketing não vai fazer milagre. Tem esse ponto também, né, que muita gente acha que... Antecipação também, né, Rodrigo? A antecipação também é muito bom, primordial. Exatamente. Tem muita gente que peca nesse detalhe aí, pensa que é só rodar anúncio ali, né, criativo, mas e o criativo de antecipação de evento, pós-evento, né, também. Então, isso daí, querendo ou não, faz a diferença. Se você pega lá e faz as análises, que nem quando você usa essas ferramentas que nem a gente falou, tem muita gente que cai pra dentro ainda só com um lembrete, entende? Que ela só viu lá no início dos criativos, mas aí quando você dá aquele estalo nela, ela fala, nossa, verdade, tem. Ela vai lá e se inscreve. Isso daí só consegue enxergar com essas ferramentas. Aí fala assim, mas será que faz importância a antecipação? Gente, faz diferença. Tem muita gente que negligencia, viu? Não, precisa não. E aí quando chega lá no evento, as pessoas não comparecem, né? E aí você traz lá 30 mil leads e a galera não aparece para o evento. Então, gente, só confia, tá? Mas o Alan tá falando em antecipação. Eu só assino embaixo, porque é uma coisa que eu bato muito na tecla. Tem mentorado cliente e fala assim, cara, não vou fazer não, porque a galera, eu vou falar no WhatsApp, eu vou falar no e-mail. Eu falo, cara, não faz isso não. Coloca uma verba lá para antecipação, e aí, como você falou, não é só lembrar a pessoa, é realmente antecipar o evento, né? Gerar essa vontade da pessoa querer participar. Isso realmente trabalhar essa antecipação muda completamente o jogo, cara. Foi um ponto aí que você tocou no final agora que com certeza muda completamente, porque senão as pessoas não comparecem no evento e o resultado vai ser bem abaixo do que porque você remou, né? Às vezes por um detalhe, tipo, se você está esperando um nível de uma taxa de comparecimento tal, às vezes pode frustrar. E isso na primeira aula é fundamental, né? A entrega da primeira aula ali, é ali que tá o foco, né? A pessoa confiou, foi ali, você tem que usar todos os seus gatilhos ali para prender a atenção da audiência, para fazer a chamada, ainda mais se fizer um evento, né? Que nem é o que a gente faz no nosso caso, né? Então a gente tem que fazer até a antecipação da segunda aula, né? Daquela galera que às vezes por alguma coisa... antecipação, velho. Vai que dá bom. Massa. Cara,
Dependendo de mim, a gente ficaria conversando aqui, porque são muitas sacadas. Depois a gente vai marcar uma parte 2. Só combinar aí, me chamar. Mas, brigadão, viu, Alan? Cara, foi Tamo muito junto. massa que você compartilhou aqui. Realmente vai mudar o jogo aí de muita gente, tenho certeza disso. Você é um cara incrível aí de compartilhar com a gente essas sacadas. E agradeço demais, viu? Melhoras Valeu, pra você. Um abração, viu, irmão? valeu, obrigado, um abraço. Tamo junto, abraço.